Saúde no ar. Informação na dose certa. Olá para você que sintoniza o Saúde no Ar, a sua dose diária de informação para uma vida melhor. Eu sou Patrícia Tosta, estamos juntos em nosso programa trazendo informações, orientações e dicas para que você possa cuidar do seu maior bem, o seu maior patrimônio, que é a sua saúde. O Saúde no Ar, você sintoniza pela Excelsior AM em mais de 200 municípios do estado da Bahia. Obrigada pela sua audiência, mas também acompanhe a nossa programação pelo portal www.portalsaudenoar.com.br. Estamos nas redes sociais, no Twitter, no Facebook ou no Instagram. Você também pode acompanhar a nossa programação pela rádio web Saúde no Ar, baixando gratuitamente o nosso aplicativo. Esse é o Saúde no Ar. Fique ligado, curta, compartilhe, sintonize, porque se é saúde, saúde no ar. Conversando com especialista. E no programa de hoje nós vamos bater um papo sobre um assunto que causa muita preocupação, porque é uma doença silenciosa, mas que pode ser letal, de alto risco, é a aneurisma da aorta abdominal. Se você ainda não conhecia esse assunto, vai ter a oportunidade de esclarecer suas dúvidas. O meu convidado é Ronald Fidelis, presidente da Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular, Seção Bahia. Doutor Ronald, bom dia. Bom dia, Patrícia. É um prazer estar aqui. Pois é, então, a aneurisma, como que ela acontece, né? São fatores, são várias causas para esse problema? Muito bem. Patrícia, a primeira coisa importante a ser dita, né, é que eu tenho certeza que na cabeça das pessoas, né, no inconsciente coletivo, o termo aneurisma, ele se associa mais a aneurismas dentro da cabeça, né, a lesões dentro da cabeça. Mas a mensagem principal aqui que nós queremos trazer é que o aneurisma não acontece só na cabeça. Inclusive, em pessoas acima dos 55 anos de idade, o local preferencial é a barriga, é o abdômen, né? E isso é pouco sabido, é pouco divulgado, né? Então, a nossa Sociedade de Cirurgia Vascular e Angiologia, em parceria com a Associação Baiana de Medicina, quer trazer essa informação e, ao mesmo tempo, oferecer uma oportunidade para quem queira fazer essa avaliação de descobrir, né, se tem ou se não tem, para resolver, né, o problema. A característica básica seria o quê? A dilatação da aorta. Vamos falar primeiro sobre ela, né, porque é importantíssima a aorta para todo o funcionamento, a circulação vascular. E o que acontece, na verdade, muito bem. Nós usamos o termo circulação porque nós temos uma verdadeira rede de tubos e conexões, né, de uma rede hidráulica em nosso corpo, que são as artérias e veias, que cumprem o papel de circular o sangue, né, levar o sangue por todo o nosso corpo. Esses tubos, eles podem sofrer enfraquecimento ao longo do tempo, por causa de alguns fatores, né, que nós vamos falar também, mas para entender, o que acontece é um aumento progressivo, um enfraquecimento da parede daquele vaso, passando de uma forma tubular, de uma forma cilíndrica, para uma forma arredondada, como se fosse um jarro, uma moringa, né? E esse enfraquecimento, esse aumento, ele não é infinito. Chega uma hora que essa parede ela pode chegar no máximo da sua capacidade de dilatar e romper-se. E o rompimento é uma situação muito grave porque gera uma hemorragia interna. O detalhe da doença do aneurisma é que, normalmente, até o ponto da ruptura, até o seu rompimento, não há nenhum sintoma, a pessoa não sente nada. E como no caso da aorta abdominal, é uma artéria muito profunda na barriga, também não é visível, não é perceptível. Se você não fizer uma avaliação médica com um especialista e não fizer o exame de ultrassonografia abdominal, que é o grande exame para detecção precoce, você não vai descobrir até esse momento. Ou seja, normalmente, dentro aí do pacote, né, que as pessoas fazem, um check-up anual, fazem todos os exames de rotina, se preocupam muito com a questão cardíaca, cardiovascular, mas esse é um ponto, esse seria um exame específico que geralmente está, ou um profissional, geralmente é que solicita essa avaliação. É isto.
A questão da avaliação do coração, né, ela já está suficientemente divulgada, e é importante, as pessoas têm que continuar fazendo. Mas no O que caso... nós chamamos a atenção é que a circulação não é apenas o coração. Exato. Né? Existem outros componentes tão importantes quanto para a saúde, né, circulatória e que também devem ser incluídos nesse pacote, chamamos nesse check-up que deve ser feito regularmente. Nesse caso, para fechar o diagnóstico, seria um exame de imagem, uma ultrassom, que vai diagnosticar e fechar que aquela pessoa está já num processo aí de dilatação da aorta, o que pode levar ao rompimento, que seria o estágio mais grave. Pronto, isso é muito importante que se diga. O ponto de partida é a avaliação com o médico especialista, né, habilitado a diagnosticar e interpretar as alterações circulatórias, que é o angiologista e cirurgião vascular. Feita essa avaliação, o médico normalmente vai solicitar o exame de ultrassonografia abdominal. Ultrassom abdominal, que é muito popular, muito conhecido, né? Mas tem que ser feito visando se avaliar a circulação, porque o ultrassom é um exame muito vasto, né? Você pode avaliar a vesícula, pode avaliar os rins, pode avaliar o fígado, enfim, mas tem que ser pedido um exame de ultrassom com foco específico na avaliação da circulação abdominal. Então, é importante, claro, qualquer pessoa pode fazer isso, mas tem uma incidência, tem um grupo maior a partir dos 50 anos de idade. Então, quem de fato pode estar mais atento, tem fatores de risco além da idade, que outros fatores de risco podem levar a um problema como esse, para que você fique atento e reveja aí a sua situação, condição de saúde e possa fazer um diagnóstico. Daqui a pouquinho vamos falar sobre isso, sobre os sintomas, a doença é silenciosa, mas os fatores de risco para aneurisma da aorta abdominal. Antes tem a pergunta de uma anônima lá no bairro de Massaranduba. Vamos ouvir. Olá. Olá, bom dia, Patrícia. Bom dia. Bom dia, doutor. Bom Ô, dia. doutor, você está falando circulação na barriga. Eu estou com um problema sério. Eu tenho um problema, tive uma crise, tem 18 anos, né? Eu só estou indo para o neurologista. Eu já estou tomando Tegretol de 1.600. Então, eu já estou arrasada. Então, eu estou assim, olha, a circulação vem das têmporas, passa na barriga, vem na horta aqui do fundo, aqui nesse buraco aqui da perna e vai até o pé. Eu falo com os médicos, eles não acreditam. E eu sinto, eu fico arrasada com às vezes é toda hora. Eu gostaria que o senhor me dissesse isso. Que médico eu devo procurar? Se é o angiologista, já me deu vontade de procurar o angiologista. Mas só que só vou para o neurologista porque eu estou me arrasando com isso. Muito bom dia, muito obrigada. Obrigada. Vamos ouvir. Muito bem. O angiologista é um profissional que tem uma atuação bastante ampla, né? Se a gente pensar, né, nós temos circulação da cabeça aos pés, né? Então, existem avaliações que devem ser feitas em todos esses segmentos, né? No pescoço, na cabeça, na barriga. Óbvio que nós trabalhamos sempre em parceria com os colegas da cardiologia, com os colegas neurologistas, né? Então, o que me parece aí, o que você precisa, seria sim de uma avaliação geral, né? Uma avaliação de modo geral da circulação, para ver se o seu problema realmente tem a ver com algo circulatório, ou obstrução, ou dilatação, mas sem dúvida que ela não falou a idade dela, eu não sei, mas sem dúvida que uma avaliação com o angiologista pode ajudar bastante ela. Colocamos aí como fatores de risco a idade, né? E o enfraquecimento da aorta que vai levar a essa dilatação, né? Então, essa artéria ela vai dilatando, pode romper. Idade, peso também, sobrepeso, a pessoa que está acima do peso pode levar a esse enfraquecimento? Isso também, Patrícia, acho que você tocou num ponto importante aí. As pessoas me perguntam, mas doutor, é mais uma doença para me preocupar, né? Parece que cada dia surge... Vai aumentando. Não sabia. Tem essa também? Tá. Justamente. Mas então, o que os médicos eles trazem como mensagem é assim, a medicina avançou bastante, né, em diagnóstico e tratamento, porém, nós temos que fazer o diagnóstico precoce, né? Claro. As nossas chances de cura em todas as doenças, né, e não é diferente aqui no aneurisma, elas são muito maiores quanto mais cedo a pessoa descubra, né, que tem. E evitar de ir ao médico, evitar de descobrir, de fazer o exame, não vai evitar de acontecer o problema. Então, nós temos que usar o conhecimento, né, como ferramenta importante para a saúde, e o seu programa aqui é um exemplo, né, que presta um serviço muito grande nesse sentido. O peso, Patrícia, ele não tem, a obesidade, ele não tem uma relação direta com o aneurisma. A gente sabemos que a pessoa que tem
peso acima do normal, tem comumente pressão arterial associada, aumentada, diabetes, enfim. Então, nesse contexto, o excesso de peso pode ser uma causa, mas não uma causa direta, como são a pressão arterial alta e o hábito de fumar. Esses, sim, são vilões diretamente relacionados com a origem do aneurisma abdominal, como com uma série de outras doenças. Então, o fumante precisa estar mais atento, ainda mais em alerta, a fazer o diagnóstico precoce. A doença ela é letal, leva à morte em muitos casos, pode ser grave. Daqui a pouco vamos falar do tratamento, qual é a intervenção no momento se ocorrer a ruptura da aorta, o que fazer, né? E a chance de cura, de reverter a situação no paciente. Vamos ouvir mais alguém que está na linha 3328-7666, mais um ouvinte participando com a gente, é o Carlos Prazeres. Carlos Prazeres está na Fazenda Grande do Retiro, vai participar com a gente. Bom dia. É o Carlos Prazeres da Liberdade. Alô, bom dia. Liberdade. Da Liberdade. Bom dia, Carlos. Bom dia, Patrícia. Bom dia, Tudo bem? doutor. Aqui, Bom dia. saindo aqui de uma tal dessa dengue da vida aí, minha esposa aqui não teve tão bem, Patrícia, com a tal da chikungunya, mas graças a Deus estamos bem a partir de agora, graças a Deus. Patrícia, não é à toa que a gente diz que a Rádio Excelsior é a universidade e que o programa Saúde no Ar é o campus da saúde, né? Aí eu só sabia que a aneurisma era a cabeça. A aneurisma é a cabeça. Olha aí, Você e muita gente. Então, isso é importante mesmo. Agora, a pergunta para o doutor é essa. A diferença entre trombose e aneurisma, já que todas é ligada a vaso, né? Então, eu queria saber essa diferença aí entre aneurisma e trombose. Obrigado aí, um bom dia. Para você também, Carlos, obrigada. Ô, Ronald. Uma excelente pergunta, Carlos. Obrigado pelo seu interesse. São termos comuns, né, relacionados com as doenças circulatórias. A trombose diz respeito à formação de um coágulo, né, dentro do vaso, dentro da artéria ou da veia. O sangue, ele é um tecido do nosso corpo que ele normalmente fica no estado líquido, né? Ele tem que ser líquido para circular. Em algumas situações, normais ou anormais, ele se transforma numa coisa gelatinosa, né? Como o leite quando corta, né? Fica aquela... Exatamente, né? Então, isso é o trombo, né? A formação do trombo, que é a solidificação do sangue, chama-se trombose, que é uma outra doença que também merece muita atenção, mas que não é o foco daqui hoje em dia. O aneurisma é uma dilatação do vaso, ele não tem a ver com sangue. O sangue está normal, ele está passando bem, não está nem obstruído, isso é importante que se diga, né? A aneurisma não é entupimento, o aneurisma é dilatação. Não tem placa de gordura, está passando, o sangue está fluindo normalmente. Bem, ele está chegando lá embaixo. Independente disso, a artéria vai dilatando. Exatamente, mas a parede daquele cano, que é a artéria ou a veia, ela enfraqueceu em decorrência de alguns fatores e ela vai aumentando de modo indolor, né? Sem dor, e o perigo é romper. O problema do aneurisma não é entupimento, não é faltar sangue aonde tem que chegar, e sim o extravasamento, né? A hemorragia interna que pode acontecer quando ele se rompe. E o tratamento que seria? Evitar, é possível aumentar o prazo, o tempo dessa dilatação? É medicamentoso? Enfim, o que a gente pode fazer como intervenção para que essa aorta ela não continue se dilatando? Não vai ter uma ginástica aí para o vaso, né? Para ele ficar mais forte. O que faz então? A angiologia e cirurgia vascular avançaram muito nos últimos anos, mas no que diz respeito ao tratamento, né? Nós temos hoje, assim, uma vez que tem o aneurisma, e não é qualquer aneurisma, ele tem que ter um tamanho a partir do qual já exista um risco de romper. Existem alguns aneurismas que são pequenos, eles estão lá, e o que nós fazemos é acompanhar, né, regularmente com exames anuais, por exemplo, né, enquanto controlamos a pressão arterial, enquanto convencemos a pessoa a parar de fumar, né, que são saindo esses fatores, você aumenta a chance dele se estabilizar. Certo? Então, não tem uma medicação específica, Patrícia, para fazer ele diminuir. Ele não vai voltar ao que era antes, mas ele para de dilatar. Ele pode parar de evoluir, né, com esse acompanhamento, né? E naqueles casos em que, no momento em que nós descobrimos, ele já tem um tamanho que já oferece um risco de romper e gerar essa hemorragia que nós falamos, aí tem que ser cirurgia, né? Não tem remédio para isso. A novidade, o grande avanço das últimas décadas é que o cirurgião vascular e angiologista, ele consegue
tratar esse aneurisma sem precisar de uma cirurgia direta, sem precisar de uma anestesia geral, de Mais abrir a invasiva, né? exatamente, que tem seus riscos, né? Tá. Nós conseguimos tratar boa parte dos casos através da virilha, né? Por cateterismo, o que é uma grande evolução. E a cirurgia em si, o que ela vai fazer? Ela trata ali aquela horta que está com problema, que está dilatada? Qual vai ser o procedimento? E depois a vida do paciente vai ficar normal? Basicamente, é uma troca daquela área enfraquecida por uma prótese, né? Por um material específico para substituir aquela artéria que estava enfraquecida. Olha, tudo isso que a gente está dizendo é quando chega a um limite, gente, e que a situação já evoluiu, ficou mais complicada. Mas o que a gente viu também aqui, que a descoberta, o diagnóstico é simples, pode ser feita com uma ultrassom. Você vai fazer a ultrassom abdominal, ali descobre que já está com problema, já sabe os fatores de risco, predisposição, genética, o fumante, a pessoa acima dos 60 anos, já tem uma predisposição. O ideal, então, é fazer o diagnóstico precoce, me parece isso, e depois já começar a mudança de hábito diretamente, não vai esperar. Imagina, uma horta distender tanto, ficar tão flácida, que você vai romper. E quando isso acontece, qual é o risco? Pronto. No momento do rompimento, né, normalmente ou habitualmente a hemorragia é muito importante, a perda de sangue é muito importante, mas é uma perda interna. Não existe uma manifestação, não existe uma saída de sangue. Até aí você não sente nada. Até aí você não sente nada. No momento do rompimento, aí sim, uma dor abdominal, uma dor na barriga muito forte, que pode ir para as costas ou vir das costas. É uma dor inespecífica, mas a característica da dor é uma dor muito forte, associada a uma queda de pressão importante, palidez, a pessoa pode suar frio, né? E quando isso acontece, é uma emergência médica. Tem que se dirigir o mais rápido possível para um pronto-socorro, né? E aí a equipe médica vai tentar reverter o processo nesse momento. Mas esse momento é muito grave. Por isso a importância de se descobrir antes do rompimento. O tratamento antes do rompimento, ele tem chances muito maiores de sucesso. No caso, seria uma situação grave, o índice de letalidade, ou seja, de morte, é importante também. É importante, chega a 90%. Então, pronto. Então, a questão é fazer o alerta, estar consciente, porque até a questão dos sintomas, uma dor nas costas, até você identificar e imaginar que está numa situação grave daquela, você já perdeu bastante tempo aí de se dirigir a uma emergência. Então, gente, é importante, é sério, e daqui a pouco vamos falar sobre esse mutirão que a ABM com a sociedade brasileira que tomam essa iniciativa de fazer esse alerta à população, importantíssimo, e como isso vai acontecer aqui em Salvador. Terezinha está no bairro de Paripe e tem o Antônio Lázaro lá no Lobato. Bom dia. Olá? Olá, Patrícia. Bom dia. Bom dia. Eu quero fazer uma pergunta aí para o doutor. Eu estou aqui em recuperação realmente de uma dor abdominal que eu tive há 2 meses, Sim. há quase 2 meses. Após um jantar, eu fiquei com febre e logo em seguida senti uma dor abdominal, ou seja, no pé da barriga, certo? Então, passei a noite com essa dor e os remédios que eu tomava não passava. Aí procurei a médica depois de 3 dias. A médica não disse nada porque era uma região que abrange muitas coisas. Então, fui a uma outra segunda médica e ela pediu uma série de exames e o resultado. Eu fiz todos os exames, um check-up geral, abdominal total, exame de sangue, enfim, tudo. Até de fezes eu fiz isso aí. E o que é que você queria saber exatamente, Terezinha? Sim, resultado. Aí ela disse que era do intestino, certo? E só que eu estou tomando remédio até hoje, eu sinto febre todos os dias, a dor passou, mas eu sinto uma ardência no lugar da dor. Eu quero saber para o doutor, e inclusive amanhã o meu marido vai tirar a ficha para eu ir a essa consulta, porque essa dor não sinto mais, mas só que eu não sinto ardência no lugar da dor e tenho febre quase todos os dias. Muito obrigado, vou ouvir pelo rádio. Obrigada, espero mesmo que o mutirão possa te ajudar. Dor, febre e ardor seriam sintomas de um problema da horta ou não necessariamente? Como na própria pergunta que ela fez, né, já veio meio que a resposta. Né? A médica que avaliou sugere algo relacionado ao intestino. Né? A dor abdominal que tem relação com o aneurisma é a dor do momento da emergência. Então, muito provavelmente, né, dona Terezinha não tenha essa dor relacionada ao aneurisma. Nós estamos buscando aquelas pessoas que não sentem nada, né, e que tem esse perfil, né, acima de 55 anos de idade, que fumem ou que já fumaram e que têm uma pressão alta, para identificar o aneurisma na fase precoce.
provavelmente a dor que ela tem, especialmente a febre, que não tem relação com o aneurisma, né, não diz respeito ao caso. Ok, vamos ouvir o Antônio Lázaro, mas me chamou a atenção também que a Terezinha disse que nessa região tem muita coisa, realmente. Tem muito órgão vital ali, essa região do abdômen pode confundir um sintoma com o outro. Então, também a questão não é fazer um alerta a toda a população. Alerta sim, não um alarme, né? É importante que as pessoas nessa faixa etária e com esse perfil procurem realmente assistência. Vamos ouvir o Antônio? Bom dia. Bom dia, Patrícia. Olá, sua pergunta, querido. Bom dia, doutor. É o seguinte, dia. eu sou minha esposa lá, que ela tem um problema de um vazamento no nariz, um sangramento. Eu queria saber o que significa esse sangramento, esse rompimento, o que é? Ok. Se isso tem cura, o que é que eu posso fazer? Obrigada, Antônio. Antônio, a região do nariz é uma região que tem muitos vasos, né? Muitos vasinhos pequenos e que às vezes eles ficam frágeis, eles podem estar fragilizados, né? Isso pode acontecer em decorrência de pressão alta, né? Então, um sinal que nós médicos alertamos quando a pessoa tem um sangramento nasal é, primeira coisa, saber se a pressão está normal, porque pode ser que o vaso esteja normal, mas a pressão alta gerou esses pequenos vazamentos. E aí, se for o caso, é tratar e controlar a pressão. Às vezes, mesmo sem a pressão alta, algumas pessoas têm uma fragilidade desses vasinhos, e aí o especialista é o otorrinolaringologista, o médico que cuida de nariz, que vai dar a orientação correta. Uma última pergunta antes do intervalo comercial e vamos falar também do mutirão de amanhã. Amanhã, gente, pegar lá a ficha na ABM no sábado, fazer o tratamento. O tratamento não, o diagnóstico. Vamos ouvir? Bom dia, Palmira. Bom dia, Patrícia. Ok, tudo bem? Meu marido, ele tem aneurisma no cérebro e no abdômen já há mais de 10 anos. E tem um acompanhamento médico com o neuro e com o angiologista. Sim. Só que eu gostaria de saber se houver, assim, uma emergência em casa, até que eu possa levá-lo ao hospital, Sim. Como é que eu devo proceder? Porque eu vivo nessa preocupação eterna. Tá bom. Com certeza. Obrigada, tá? Obrigada um caso também. clássico aí dentro do assunto que estamos falando, né? No caso de romper, ela está sendo acompanhada, mas se tiver uma emergência, o que ela faz? Muito bem. É interessante que, como nós falamos, né, você vê que nem todos os aneurismas descobertos e diagnosticados têm indicação de tratar. Às vezes, eles são pequenos e o que tem que ser feito apenas é um acompanhamento. Né? Certamente é o caso aí do esposo dela. Uma vez que tenha uma emergência, hoje a orientação é que a pessoa se dirija à unidade de saúde, né, às UPAs, e que daí será regulado, será direcionado para o hospital de referência cardiovascular ou de neuro, a depender do caso. E é importante também que essa pessoa já diga na triagem o que ela tem, que já é um paciente que tem tratado de aneurisma, leve os exames, tudo que tiver. Leve todos os exames. Quanto mais informações ao colega que está na emergência, mais ágil será o atendimento. A dificuldade é esse silêncio aí, não dá nenhum avisozinho quando vai acontecer, doutor Ronaldo, nada. Essa é a questão. Então, a questão é manter a qualidade de vida, pressão, cigarro, né, para ter um melhor controle da doença. Essa pessoa passará por uma avaliação com um angiologista e cirurgião vascular, uma avaliação objetiva e direcionada para a pesquisa do aneurisma, e no mesmo momento será feita uma ultrassonografia abdominal, também específica para a avaliação da aorta abdominal. Quero parabenizar pela iniciativa a Sociedade Brasileira de Angiologia, em parceria com a ABM, agradecer a presença do Dr. Ronald Fidelis, que esteve aqui com a gente. Obrigada. Eu que agradeço a oportunidade. Muito obrigado. Muito obrigada, então, a Muito todos. obrigada. Bom dia, você que fez com a gente o programa Saúde no Ar, que volta amanhã com muito mais. Saúde no ar. Informação na dose certa.